Oi, gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma aula, né? Continuando aí o capítulo 6. Hoje nós vamos falar sobre os movimentos sociais no campo, né? Nós já falamos sobre agricultura familiar, agricultura orgânica, né? Então, nós hoje vamos falar sobre a questão dos movimentos no campo, os movimentos sociais no campo. Professora, mas por que é necessário os movimentos sociais no campo? São necessários para levantar debates, discussões, bandeiras que são pertinentes para auxiliar numa melhor distribuição, né, das terras, que hoje nós temos uma grande concentração de terras em mãos de poucas pessoas, né? Então é muito importante a atuação desses tipos de movimentos no campo. Mas aí, fazendo um levantamento histórico, é necessário lembrar que o nosso processo, né, de distribuição das terras, ele auxiliou nessa consequência que é a concentração das terras, né? Porque na época da colonização existiam as Seis-Marias, né? As Seis-Marias, as capitanias hereditárias, que eram forma o quê? De colonizar e povoar o nosso país. Só que essas terras só eram destinadas para pessoas que a coroa escolhia, né? Naquela região. Geralmente eram pessoas que vinham de Portugal para ocupar essas terras. Geralmente em prol de fazer o que? Alguns tipos de plantações, né? Que aí entra a questão da monocultura, a plantação do açúcar, né? Da cana-de-açúcar, que aí já são outras questões, que entra o plantation, né? Que é a monocultura da cana-de-açúcar. Por muito tempo, as Seis-Marias eram tidas, né? Essa divisão das terras aqui no Brasil eram tidas como áreas abandonadas, né? Por isso que o nosso processo de colonização e povoamento demorou aí cerca de quase 100 anos, né? 30, 60, mas houve uma efetivação a partir de 100 anos depois do nosso descobrimento, né, do nosso povoamento. Então, a partir disso, houve o que? Depois das Seis-Marias, para auxiliar, né, num processo de colonização, as terras começaram a ter uma questão. Não existia antigamente, tipo assim, essa terra aqui é minha, essa terra aqui é sua. Não, era um território amplo, muitas terras. Então, não tinha essa delimitação do que era o público e o que era o privado. E aí começou a ter a venda de terras, né, a troca de terras por mercadorias, por dinheiro, né, por outras terras em outros territórios. E aí começou esse processo de existir a propriedade privada, porque até então não existia, né, aqui no Brasil essa questão da propriedade privada, que era uma terra livre, né, de todos, que não existia essa questão do cercamento, né, e isso fazia, o governo, ele fez todas as formas, porque aí já entra a questão do uso da mão de obra escrava, né, entra na época e já vai, né, passando aí, já dá um salto na história, quando os escravos começaram a ser libertados, né? Então, o que é que o governo brasileiro fez, né, naquela época? Ele evitou com que essas pequenas minorias se tornassem proprietárias de terras, né? Então, faziam o quê? Que se eu tivessem todas as terras ocupadas por pessoas influentes, como é que essas minorias menos favorecidas, elas poderiam adquirir um terreno? Né? Então já foi uma tática, né, e de segregação, de aumentar as desigualdades sociais. E isso, ó, em 1600, 1700. Então, sempre existiu. Isso é histórico aqui no Brasil. As divisões das terras não atenderam desde nunca, né, as necessidades da nossa população, né? Então, por isso que gerou tanto o quê? Tanta concentração de terra nas mãos de poucas pessoas, e pessoas o quê? Muito ricas, com alto poder aquisitivo. Isso surgiu e favoreceu o surgimento o quê? De grupos marginalizados, grupos minoritários, né? Que até hoje lutam por uma melhor divisão dessas terras, né? Aí entra aí
Acho que a gente já até discutiu sobre isso, né? A questão da reforma agrária, que é uma divisão mais igualitária das terras, principalmente aquelas terras que são tidas como improdutivas, né? Ou nos quais não existe nenhum tipo de plantação. Então, a luta desses movimentos são principalmente por esses tipos de terra. Não é uma terra que já tem um dono, que tem uma plantação, tem uma criação de gado, não. São aquelas terras que estão improdutivas, sem nenhuma utilização. Ok? Só que, durante o tempo, se fez necessário o quê? Existir as organizações, a população se organizar para lutar em prol de um objetivo. Então, a partir de 1940, surgem as ligas camponesas, né? Que é um tipo de movimento social que lutava em prol de uma melhor divisão das terras, nada mais, nada menos do que o que a gente chama hoje de reforma agrária, né? E, posteriormente, já na década de 80, nós vamos ter a existência o quê? Do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem terras, né? Que eles têm uma forte atuação desde a época da ditadura militar, né? Então, desde a época da ditadura militar, o MST ele vem batendo nessa tecla para ter uma melhor distribuição das terras, e hoje ainda tem uma grande atuação, né? Que eles têm como dos principais argumentos, né? Na época aí da ditadura militar, em 1950, que é justamente também a época que nós vamos ter o processo de industrialização aqui no Brasil, né? 1950, 60 e 70, eles se colocam contra a modernização do campo. Eu acho que vocês em outras séries já ouviram falar que o processo de modernização do campo propiciou o quê? Propiciou um grande contingente, né, de saída da população da zona rural para a zona urbana. Não à toa que a nossa população, a partir da década de 50, ela deixa de ser o quê? Em sua maioria rural e passa a ser urbana. E que nome nós damos a esse processo? Nós damos o nome de êxodo rural, que é um movimento de imigração da população do campo para a cidade. Então, eles eram contra a mecanização, a modernização da agricultura do campo, porque eles já previam que isso iria acontecer. E, né, além disso, eu dei até esse conteúdo esses dias pro quinto ano. Além disso, a modernização do campo, ele propiciou o quê? Um alto contingente de concentração de terras, mais do que já existia. Por quê, professora? Porque quando há modernização do campo, há implantação de maquinário, né, tratores. Só que para eu comprar um trator, eu preciso o quê? De investimento. Um pequeno agricultor, ele consegue ter um investimento de 100 mil reais, assim, do dia para a noite? Não. É necessário ele ir a um banco e procurar um financiamento, um empréstimo. E geralmente esses pequenos agricultores, eles não conseguiam esse empréstimo. Quem é que conseguia? Os grandes proprietários, os grandes fazendeiros. E isso fez com que, por conta da necessidade, os pequenos agricultores, né, e vendo as possibilidades de melhores empregos na cidade por conta da industrialização, então a gente já entra outro fator que é a industrialização. Esse pequeno proprietário, ele vendia suas terras para o grande proprietário, pegava suas coisas, e demandava para a cidade, que aí é o processo do êxodo rural. Então começou aí um processo muito grande da concentração de terras. Professora, é sempre assim? Não, tem lá suas exceções, não é à toa que hoje ainda existe a agricultura familiar, hoje ainda existe a agricultura, né, das cooperativas, que nada mais é. O que são as cooperativas? Eu acho que eu já até expliquei para vocês, são pequenos agricultores que se juntam, né, como se fosse uma associação, para tornar o seu produto mais competitivo, né, dentro do mercado. Beleza? Tudo tranquilo. E continuando, né, pra gente já ir finalizando aí, essas lutas geralmente elas são feitas, né, em prol de melhor dividir as terras, e porque há vários problemas no uso da terra, como os conflitos no campo, né? Então, é comum você ver no noticiário, principalmente na região centro-oeste e norte, o quê? Conflitos da polícia com indígenas, com os pequenos agricultores, com o pessoal do MST, quando há ocupação. Por quê? Há muitos conflitos, né? Principalmente o uso da violência, né, com a população, a questão de... isso acontece muito no norte, né? A morte
o assassinato das principais lideranças desses movimentos sociais. Não à toa que vários ativistas já foram mortos, né, no norte, principalmente por defender a questão de evitar o desmatamento, a retirada da madeira, né, a questão do contrabando, porque você sabe que muito dessas atividades são feitas de forma ilegal, né? Então, assim, eles falam que faz uma atividade em uma menor quantidade, mas na realidade fazem uma maior quantidade, desmatam, né, numa maior quantidade. E um outro motivo que também leva muita discussão, né, a questão do conflito no campo, que também organiza muitos movimentos sociais, é a questão da água, né? Os conflitos pela água. Aqui no Ceará a gente vai ter um exemplo aí na região da Chapada do Apodi, que aí é Limoeiro, Russas, né? Que a gente sempre fala deles por conta da grande produção, né? Da fruticultura. E o Canal do Trabalhador é um exemplo disso. Professora, por que há o conflito pela água? Porque a água, ela é de livre acesso, né, e direito de todos. Mas, né, na teoria é assim, na prática é assim? Não. Um exemplo é o Canal do Trabalhador. O Canal do Trabalhador é um canal, né, de irrigação que foi feito na década de 90 para levar água até as regiões mais, né, assim, que passavam por problemas de ter uma baixa pluviosidade, né, um baixo índice de chuva, para facilitar o quê? Para facilitar o desenvolvimento da agricultura. Só que nesse canal, gente, você vê o canal, é água livre, é o canal, literalmente um canal com água livre e você praticamente tem acesso, né? Então, professora, todo mundo pode pegar, aí que tá o problema. Você não pode pegar água desse canal, porque você pode ser multado e até preso, né? Então, muitos movimentos surgiram ali na região do Apodi, porque essa água, ela chega lá e vai para as grandes agroindústrias, né, que são aquelas agroindústrias que vão beneficiar a questão da fruticultura, né? Que, lembrando que a nossa fruticultura aqui do Ceará, cerca de 80% da produção não fica aqui. Ela é o quê? Exportada. É uma fruticultura que ela é voltada para a exportação. E o produto que vai ficar aqui é aquele produto que não é bonitinho assim, não entra no padrão, né, nos padrões internacionais. Então é o produto que nós vamos consumir, é o que vai ficar aqui dentro. Então eles necessitam de o que? Muita água, tanto para a questão da irrigação, quanto para conseguir lavar as frutas de uma maneira adequada, para que elas entrem dentro desse padrão. Então, é isso as lutas, né, dos movimentos aqui dentro do Ceará, que todos tenham acesso de forma igualitária, mas isso não acontece, certo? Isso não acontece aqui no Ceará. Depois vocês colocam aí no santo Google, né, Canal do Trabalhador no Ceará. Vou botar uma foto aqui do Canal do Trabalhador. Ele não, hoje, ele não é um canal acessível a todos, né, infelizmente. Mas aí questões posteriores. E uma outra questão também, né, com relação que causou muitos conflitos, é o rompimento da barragem de Mariana, que aconteceu em 2015, né, na região ali de Minas Gerais, e que foi uma barragem de minério de ferro. Gente, não é água, é minério de ferro, né, que tem um alto poder degradador, né, que é um alto poder de contaminação do solo, da água, da vegetação, não é à toa que arrasou muita coisa, os corpos hídricos ao redor, a vegetação, levou casas, e assim, foi literalmente uma tragédia, e até poluiu o quê? O oceano, né, a região ali do mar, né, de Minas Gerais, do Espírito Santo, na verdade, né, que Minas Gerais não tem mar, né, então causou muitos impactos. E eu quero que vocês peguem o livro de vocês pra gente ler o texto justamente que vai falar sobre, né, essa tragédia que aconteceu em 2015, na página 111, né, lá em cima vai ter o texto Cidadania e Conflitos por Água.
e nós vamos ler ele agora, né? Ele vai falar justamente sobre a questão dos danos causados pelo rompimento da barragem de Mariana. Vamos lá. Conflitos por água disparam depois da tragédia de Mariana. A vida, como Mauro Salviano da Silva define a água, voltou a jorrar na pequena comunidade do Engenho do Ribeiro, distrito de Bom Despacho, no centro-oeste de Minas. A água começou a faltar em abril do ano passado. Às vezes faltava 2 dias, 3, 4. No mês passado ficamos 10 dias sem água, conta Mauro, de 76 anos, o morador mais antigo do local. Lembrando que ele poluiu rios que abasteciam, né, várias cidades de Minas Gerais, do Espírito Santo, por isso que causou esses conflitos. Em uma ação conjunta com a Prefeitura e da Polícia Militar, a água da nascente, que havia sido desviada por proprietários rurais, voltou a jorrar nos 3 chafarizes e a matar a sede dos 1.500 moradores. Mesmo tendo água da Copasa há mais de 70 anos, atualmente há um rodízio de abastecimento em razão da estiagem, que a estiagem é um longo período sem chuvas, né, que isso daí geralmente vai causar secas. A população prefere a água da nascente, que virou caso de polícia. O caso de Bom Despacho é um dos muitos exemplos de conflitos por água no estado. De acordo com o levantamento da Comissão Pastoral da Terra, o CPT, Minas lidera os registros de disputas por recursos hídricos no país, com 33,7% do total em 2016. Os casos envolvem pessoas ou comunidades que têm que brigar por ter água limpa e segura. O acesso ao recurso é um direito humano fundamental reconhecido em uma resolução da Organização das Nações Unidas, a ONU. Minas já liderava o ranking há alguns anos, mas, segundo a CPT, em 2016 as disputas aumentaram 23% em relação a 2014. O principal motivo foi o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, na região central, tragédia que em 2015 matou 19 pessoas e provocou o maior desastre ambiental da história do país. Dos 172 conflitos registrados no Brasil em 2016, segundo a CPT, 58 foram em Minas, dos quais 54 motivados pelo rompimento da barragem da Samarco, né, Vale, BHP Billiton, que é como se fosse uma concessão, né, uma multinacional aí. Diz o relatório, cada comunidade afetada gerou um conflito, explica o coordenador da CPT em Minas, Edivaldo Ferreira Lopes. A pesquisa Conflitos pela Terra registra problemas não apenas em Mariana, mas em toda a calha do Rio Doce, em Minas Gerais e no Espírito Santo, onde as brigas aumentaram 240%. Gente, é um salto assim gritante, né? Depois do rompimento. A tragédia foi em 2015 e os conflitos continuaram em 2016, afetando comunidades inteiras que ficaram sem água até para beber. Tirou o sustento de muita gente, como dos pescadores, conta Lopes. Segundo ele, 93% dos conflitos em Minas Gerais envolvem mineração. As hidrelétricas respondem praticamente sozinha pelos outros 7% registrados. Lopes explica que, por outros motivos, como brigas com fazendeiros, existem, mas raramente são registradas por atingirem menos pessoas. Sem contar a barragem do Fundão, o maior conflito registrado neste ano, o estado foi em Turmalina, no Alto do Jequitinhonha, envolvendo comunidades rurais e a siderúrgica, que produz eucalipto para carvão. A empresa teria enterrado defensivos tóxicos próximos a uma nascente e análises comprovaram a contaminação do solo, segundo a CPT. A empresa diz ter analisado a água, afirma que não há indícios de contaminação. Aí é a contaminação através dos agrotóxicos, né? Que também acontece muito aqui na região ali da Chapada do Apodi, no Ceará, que a água do Canal do Trabalhador, em alguns pontos, a população, elas afirmam, né? E já há estudos que conseguem identificar que há uma poluição, sim, né, a contaminação através dos agrotóxicos. E lembrando que os agrotóxicos são produtos que causam, né, um acúmulo no nosso organismo e pode causar o quê? Câncer. Né? Então, eles são extremamente ofensivos para o nosso organismo. Então, aqui vai ter uma imagem, né, lá da região de distribuição, né, nos municípios interioranos de Minas Gerais,
e Espírito Santo, né, que ficou aí um rastro de lama, que não é água, né, só lama. Vamos lá, a primeira questão. Segundo o texto, quais foram os principais motivos para o aumento de conflitos por água em Minas Gerais? Foi principalmente a questão desde da barragem, né, do rompimento da barragem de Mariana, porque contaminou vários recursos hídricos que serviam de abastecimento para essa população. Em grupos, investigue outras situações de conflitos por água na bacia do Rio Doce que envolve diferentes agentes sociais, como pescadores, comerciantes, indústrias e população no geral. Já falei que as indústrias elas necessitam muito de água para todo o processo, né, interno. Os pescadores perderam, né, com essa tragédia aí, muito da sua renda, porque eles viviam de um produto, né, que era necessário existir o que? A água limpa, a água potável, né? E aí, né, a gente vai ter o que? Uma impossibilitação, né, da realização dessa atividade. E já tem muitos estudos que para voltar ao que era o habitat anterior é quase irreversível, né? Necessitaria um investimento muito alto, que assim, para muitos não teriam a gente vai chamar aí de recuperação, né, da área degradada, né? Então não seria tão eficaz, por mais que tivesse muito investimento. A terceira, organizem em um seminário para que os grupos exponham. Isso aqui não precisa. Mas o que é que eu quero que vocês levem desse conteúdo? Que os conflitos, né, por mais que aqui no Ceará não seja tão explícito, eles existem sim. Conflito pela água, conflito pela terra, né? Nós temos acampamentos e assentamentos do MST no interior do Ceará, que é importante, né, para auxiliar aí na melhor distribuição das terras dentro do nosso estado. Então, pessoal, próxima aula nós vamos fazer resolução de exercícios, né, voltados principalmente para os vestibulares aí do Enem, da UES, né, a questões das escolas militares, que todas agora tendem a um mesmo estilo de prova, né, que é estilo de prova do Enem, né? Então, próxima aula, resolução de atividades. Então, espero que vocês tenham entendido tudo e até a próxima aula. Beijo!